meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a nossa aula de Biologia para o nono ano. Na aula de hoje, estaremos trabalhando 2 estudos de caso sobre o uso de terapia gênica, certo? O primeiro estudo de caso é sobre a doença chamada imunodeficiência grave combinada. A sigla dela é SCID. Ela também é chamada de doença bolha de plástico. Essa doença faz com que as crianças tenham uma deficiência muito severa no sistema imunológico, ao ponto de, quando ela foi descoberta, as crianças serem colocadas em bolhas de plástico e não terem contato absolutamente nenhum com nada externo. Existem filmes que trazem crianças onde o quarto foi adaptado para criar uma bolha, um sistema completamente isolado. Com o tempo, observou-se que isso não era muito eficiente. Por maior cuidado que se tivesse, a criança acabava numa troca de materiais, porque é impossível ela fazer tudo dentro da bolha sem receber matéria-prima. Nessas trocas de materiais, ela poderia desenvolver uma doença. E ela poderia desenvolver uma doença autoimune, para você imaginar o quanto o sistema imunológico dela era defasado. Ela é uma doença ligada ao cromossomo X, ou a deficiência de uma enzima chamada ADA. Essa enzima ela é fundamental para os linfócitos e para os macrófagos, que são glóbulos brancos responsáveis pela defesa do nosso corpo de vírus, bactérias, alergias e partículas que cheguem ao nosso corpo, tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Olha só, eu acho interessantíssimo o quanto a terapia gênica ela é nova. Em 1989, o primeiro caso de terapia gênica reconhecido na ciência foi realizado por William Anderson para tratar a SCID. Tá? O que ele fez? Ele identificou os genes e fez a substituição de genes não funcionais utilizando como vetor um vírus. Antes de 1989, houveram vários casos de tentativas de terapias gênicas. Elas não deram certo. Os efeitos colaterais e as chances de recuperação eram muito baixas. Não seguiam critérios científicos para que fosse validada cientificamente. Apenas em 1989. Vamos lembrar, gente, o DNA ele foi descoberta sua estrutura em 1953. Então, de 53 para 89, 44 anos, 47, enfim, 40 e poucos anos atrás, hoje não estou para matemática, 40 e poucos anos de diferença apenas. É um tempo muito curto. Os avanços medicinais antigamente, eles demoravam séculos para chegar a todo mundo. Não obstante, hoje, na pandemia em que nos encontramos, existem vários estudos sendo realizados de forma paralela em todos os países. Alguns já liberaram sistemas de tratamento ou sequências de tratamento que já foram derrubadas. Por quê? Até o presente momento, são poucos os estudos que seguiram os critérios científicos para serem efetivamente validados. Até porque não deu tempo. Bem, o primeiro tratamento por terapia gênica reconhecido como funcional foi para a imunodeficiência grave combinada. E isso facilitou a vida, porque ao descobrir, a criança pode ser tratada desde o momento que nasce, com terapias diferentes. A partir dos 3 anos é que eu já posso adicionar um vetor para poder fazer com que essa doença seja paralisada ou revertida, ok? A segunda doença é a amaurose congênita de Leber. Ela é uma doença degenerativa da retina
Então, ela vai fazer com que a pessoa fique cega, porque a retina vai ficar se degenerando, vai como se fosse se desmanchando. A pessoa que nasce com ACL, ela pode nascer já com a visão bastante limitada, de só ver desfocado, ver separação de cores, mas de uma forma bem leve. E ela pode utilizar de vários recursos para melhorar um pouco se ela tem algum grau de visibilidade. Mas até 2008, que é quando começaram os estudos, a utilização da terapia gênica, eles nasciam, identificavam que tinha ACL e estavam fadados a ficar cegos. O máximo que poderia fazer é ajudar no processo de adaptação. Você vai, qual a velocidade de perda de visão que você está tendo? Você pode começar utilizando óculos, ou já vamos adaptar a sua casa para você ficar cego, vamos já começar a treinar com cão-guia e assim vai. É muito complicado. Era uma doença de caráter recessivo. Lembra lá na genética? Então tem que ser minúsculo, minúsculo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho e assim vai. E só tem a chance de ser completamente recessivo, tá? Vou reforçar. Em 2008, 2008, tem 12 anos isso, contei certo? Hoje eu tô ruim de matemática, já falei. Tem esses dias. Em 2008, nos Estados Unidos, um médico brasileiro que fazia parte de uma equipe gigantesca foi quem trouxe essa terapia gênica válida para a ACL, e foi Valder Arruda. Eles conseguiram identificar 24 genes relacionados a essa doença. Isso quer dizer que a pessoa pode ter até 24 genes não funcionais. Mas para que se verifique a terapia gênica adequada, é preciso em cada caso fazer a identificação dos genes não funcionais, encontrar uma célula funcional para que eu possa pegar esses genes funcionais e substituir. Como isso vai acontecer é assunto para uma próxima aula. O que a gente precisa ter em mente hoje é que a velocidade da tecnologia no mundo globalizado em que a gente se encontra permite avanços na ciência, na medicina, que tem sido cada vez mais rápidos. Cada vez mais rápido. Então essa sensação de que o tempo voa é justamente porque a quantidade de inovações é muito grande. Hoje nós temos aparelhos celulares que trazem um verdadeiro mundo na nossa mão. Na época do William Anderson, gente, celular era tijolão. Ei, abafo casa, mas aqui eu tinha 9 anos. Foi bem aí outro dia, sim, foi bem aí outro dia, tá bom? Então, todas essas avaliações para que uma terapia gênica seja reconhecida, ela precisa, claro e evidente, seguir um código de ética. Eu não estou falando que começou em 1989. Eu falei que em 1989, a primeira terapia gênica que seguia o protocolo correto, tanto dentro da parte da parte biológica, da parte química e da parte ética, como os efeitos colaterais, tá? Nas pessoas que eram envolvidas nessa terapia gênica. Só de 1989 para cá. Esse foi o primeiro caso, tá? Então aqui nós tivemos 2 estudos de caso de 2 doenças diferentes. Uma do sistema imunológico, outra da retina, ok? Para casa, fique de olho na agenda Edu. Vou procurar aquele videozinho, o filme que fala sobre essa doença, que também é chamada de bolha de plástico, ok? Essa foi uma aulinha mais curta, porque eu preciso que vocês compreendam essa velocidade do avanço tecnológico,
aliada à necessidade de se seguir os protocolos adequados. Se a gente não seguir esses protocolos, e aí olha só, gente, quando a gente estudava iniciação científica, não tem a metodologia científica? Se não seguir os protocolos adequadamente, corre o risco de todo um estudo não ser levado a sério, não ser reconhecido, tá? E em momentos de pandemia, como nós vivenciamos hoje, nunca foi tão importante que a ciência avance de uma forma segura, respeitando os protocolos da metodologia científica e respeitando o código de ética. Vejo vocês na próxima aula. Beijo no coração.